Fala, gremistada! Sextou, sem muito bom humor hoje, né? Mas eu tô aqui em mais uma sexta-feira para falar de Grêmio com vocês, então não esquece, já deixa o teu like, comenta, compartilha aí com toda a galera gremista e não esquece, te inscreve aqui no canal da Esperoto TV. E hoje eu trago para vocês uma reflexão, né, de tudo que tá, uma reflexão minha, né, de tudo que tá acontecendo nessa semana, nesse mês, nesse ano do Grêmio, em que a situação do nosso tricolor não muda. E eu acabei pensando esses dias, né, vendo esses jogos, do que restou do Grêmio e o que resta para o Grêmio até o final dessa temporada. E aí, o que restou do Grêmio de 2016 e 2017, aquele time que tinha sim o melhor futebol do Brasil, que disputou todas as competições, chegou em todas as finais, empilhou títulos e taças e tinha o domínio sobre o seu rival, o total domínio sobre o seu rival aqui no Rio Grande do Sul, e que hoje se transforma em incertezas, né? O que restou daquele Grêmio são incertezas. Porque em uma semana eu venho aqui e falo de uma vitória, que o Grêmio conseguiu 3 pontos ali suados, e aí a gente acaba elogiando o Felipão, as suas escolhas, e aí eu venho aqui e peço para o torcedor ter um pouco de paciência, que a gente vai conseguir sair dessa e tal. E na outra semana eu venho aqui, aí já comento sobre alguma derrota, ou melhor, sobre mais uma derrota, né? E acabo fazendo as críticas que tem que ser feita ao Felipão, as suas escolhas erradas. E quando parece que a coisa vai engrenar, isso acaba não acontecendo. Quando parece que os reforços que viriam e seriam a solução dos nossos problemas, acaba não sendo. E o fato é que o tempo também virou o nosso rival, o nosso inimigo, onde a gente já ficou um turno inteiro na zona de rebaixamento e agora no segundo turno já estamos na 6ª rodada e ainda não conseguimos sair do Z4. Cálculos e estatísticas para saber quantos pontos o Grêmio precisa fazer de tantos disputados, para saber uma real possibilidade de ser rebaixado ou não. E as incertezas elas estão em todos os aspectos do clube. Começando pelos jogadores, esses que restaram lá de 2016 e 2017 e que se resumem a Jeromel e Kahneman. A nossa dupla de zaga incontestável hoje é incerteza. Os reforços que nós tanto pedimos e que a gente quase nem acreditou que viesse ao Grêmio, como o caso do Douglas Costa, ainda é incerteza. Os reforços que a gente pediu e para que fosse a solução do nosso meio-campo, que é o caso do Campas e do Vila Sante, ainda são incertezas no Grêmio. O ataque com o próprio Ferreirinha, que depois da lesão e de todo esse imbróglio envolvendo a sua renovação, nunca mais foi o mesmo. O Alisson, que ora é bom, ora é ruim, em um momento ele é o jogador mais criticado e em outro momento ele é o herói do jogo, e eu digo isso porque ele se esforçou muito nesse último jogo e conseguiu 2 gols em meio a um futebol medíocre que o Grêmio apresentou mais uma vez. Sobre a lateral esquerda, então, eu nem vou falar, nós temos 2 jogadores insuficientes e um jogador sendo improvisado. E fora isso, o nosso técnico, que é o cara quem poderia ter colocado as rédeas no Grêmio, ainda não tem seus titulares definidos e a cada jogo é uma surpresa, uma escalação diferente. E chega-se ao cúmulo dos jogadores pedirem para o próprio técnico a terem uma postura mais ofensiva. E por último, a gestão mais incompetente que parece ter perdido totalmente o rumo, porque a cada fala do vice-presidente de futebol Marcos Herrmann é de apavorar, a ponto de chamar o seu torcedor de comum e colocar a culpa na torcida por conta de uma contratação que ainda não está rendendo. E o presidente do clube, que é ótimo em política, em finanças e de frases prontas, e que vai a público para falar mal do seu torcedor, e de verdades que estão sendo ditas e ouvidas sim por eles, e sim, tem que estarem constrangidos, mas constrangidos para mudar essa realidade, para pegar as rédeas e parar de se acovardar e ficar atingindo quem mais sofre tentando levantar esse clube, que é o torcedor. E tem um elenco caro, e que é pago em dia, e tem dinheiro sobrando nos cofres. Esse mesmo presidente assiste a tudo isso que está acontecendo calado e a cada derrota foge, e o time tentando fugir da zona do rebaixamento. E sobre a base, então, virou uma bagunça, é outra incerteza no Grêmio. Porque notariamente os jogadores que merecem essas oportunidades e estão mostrando isso no time de transição, acabam não subindo. E jogadores que não fazem por merecer sobem. Isso quando não fica naquele sobe e desce jogador, que uma hora tá pronto, outra hora é muito novo, é por conta da idade.
aí sobe, depois acaba descendo porque tem que ganhar massa muscular. Falam tanto em clube empresa, deveriam realmente transformar o Grêmio num clube empresa, que tem por princípio ser gerido por quem sabe, ocupar os cargos quem realmente entende do assunto e é especialista, como no caso de um vice-presidente de futebol, que sabe contratar, sabe identificar as necessidades do clube. Porque, ao que me parece, o Campas não era uma necessidade. Chegou e ficou sem espaço, agora precisou se adaptar. Ou seja, a maior contratação do Grêmio não veio pronta. Assim como veio o Roger Guedes, o Juliano, o Renato Augusto para o Corinthians e que também foram oferecidos ao Grêmio e o Grêmio recusou por não ter o perfil do Grêmio. Será que nenhum desses jogadores era a necessidade? Será que nenhum desses servia ao Grêmio? Esses 3 jogadores que eu citei que foram para o Corinthians decidiram um clássico contra o Palmeiras, uma jogada onde os 3 participaram e resultou num gol do Roger Guedes. Esse que não tem o perfil do Grêmio. O que eu vi nos últimos 2 jogos do Grêmio foi um amontoado. Um time totalmente sem identidade, um time totalmente sem um estilo de jogo. Não tem jogada ensaiada, é um time totalmente sem um padrão de jogo e que joga conforme o adversário permite que ele jogue. Totalmente previsível. Há tempos tem um problema grave de posicionamento e de transição das jogadas, onde fica um buraco no meio-campo e uma avenida para o time adversário chegar no gol, e ninguém lá vê isso, ou se vê, não arruma. Eu vi Léo Pereira entrar em campo no lugar que seria do Campas, jogador de 21 milhões de reais, e que o Felipão fica inventando um motivo para não colocar. O clube nessa situação, né, e o Felipão ainda quer ficar de birra, põe o jogador para jogar e acabou o assunto. Né? É sempre essa coisa de colocar os interesses próprios acima do Grêmio. Aí no jogo contra o Sport, ele entrou e mudou. Contra o Cuiabá já saiu jogando, porque futebol se joga com os pés e não falando. E outra coisa que todo mundo vê, tá caindo de maduro e parece que só o Felipão e a sua comissão técnica não veem, é que o Elias está pronto e pedindo passagem no time titular. Com o Borja agora lesionado e o Diego Souza lento, fincado lá na área, entre 1000 cruzamentos esperando que um chegue nele para cabecear, e o Churin totalmente sem ritmo, não podem estar à frente do Elias nesse momento. E após todos esses problemas, que não são poucos, o que resta para o Grêmio? Resta para o Grêmio resiliência, porque até o time se reerguer e voltar a ser no mínimo competitivo, voltar a ser um time vencedor, ainda tem muito tempo, ainda tem muito chão pela frente. E isso inclui uma limpa nessa direção, reeleição de presidente nunca mais. O 3º mandato foi o pior erro, eu acho, do Grêmio em tudo isso, porque na época foi muito bom, foi maravilhoso, o Romildo era o cara, todo mundo amou. Só que agora virou essa acomodação que a gente está vendo. Tem que ser feita uma limpa no elenco também, porque tem muita gente sobrando e precisa sim de muitas contratações que sejam assertivas e supram as necessidades do Grêmio, as verdadeiras necessidades do Grêmio. E não contratação por política, por empresário, contratação de gente eficiente que venham para fardar, chegar e ajudar o Grêmio. E num futuro mais próximo, precisa fazer 12 pontos contra 4 times, sendo que 2 é confronto direto pelo não rebaixamento, que é o Juventude e o Santos, e outros 3 que estão do meio da tabela para cima, que é o Fortaleza, Atlético Goianiense e o Palmeiras. E todo e qualquer jogo tem que ser disputado como se fosse uma final de Libertadores. E a título de informação, no nosso vídeo de hoje, 2 boas notícias, que é a compra definitiva do Borja e a renovação de contrato com o goleiro Gabriel Chapecó. O Grêmio informou ao Palmeiras que irá exercer a opção de compra do centroavante e ele deve vir por 3 temporadas, custando um pouco mais de 15 milhões. E o Chapecó renovou até dezembro de 2022. Grêmio, honra a tua torcida, que mesmo após mais de 570 dias de cadeiras vazias e sem o alento do torcedor, agora enfim, esse mesmo torcedor está lá, firme e forte, te apoiando na boa e na ruim muito mais. Esse foi o nosso papo de hoje aqui na Esperoto TV e sexta-feira que vem eu tô de volta. Tchau, tchau.